E para celebrar essa cuiabanidade, nada melhor do que uma receita com a cara da nossa cidade. Prepare o papel e a caneta, que hoje nós vamos aprender uma deliciosa receita de Francisquito, uma receita da nossa culinária regional. E para ajudar nessa missão, a nossa convidada de hoje é a chefe de cozinha Gina. Olá, Gina, seja muito bem-vinda. Olá, Carol, muito obrigada pelo convite, é um prazer imenso estar aqui. Então vamos lá, estamos ansiosos para saber quais ingredientes nós precisamos ter em casa para preparar essa deliciosa receita. Conte aí pra gente. A receita é bem simples, nós vamos precisar de 4 xícaras de farinha de trigo, 1 xícara de açúcar, 1 xícara de manteiga ou margarina, 2 ovos inteiros, 2 colheres de erva doce e 1 colher de fermento. É muito simples, né? Com poucos ingredientes eu já consigo preparar essa deliciosa receita. Agora nós queremos que você nos ensine o passo a passo. Vamos lá? Vamos! Aqui nós vamos pegar primeiro a farinha de trigo e vamos acrescentar num bowl. Um bowl, uma vasilha, uma tigela, qualquer coisa vai dar certo essa receita. Agora acrescentar o açúcar. E aqui a ordem não altera o fator da preparação. Primeiro você vai colocando, pode colocar os secos primeiro, depois você colocar os líquidos, mas não precisa ter uma ordem seguida. Ah, então quer dizer que se eu quiser começar pelos ovos ou pela margarina e depois a farinha de trigo e o açúcar também não vai alterar a receita? Pode colocar que vai dar certo. A margarina. Erva doce. Fermento. Os ovos. E agora nós vamos colocar a mão na massa e amassar. Posso ir colocando, misturando e adicionando os outros ingredientes ou não? Posso fazer dessa forma como você fez? Colocar tudo e depois misturar os ingredientes? Coloca tudo e amassa com a mão. Aqui eu estou usando a luva, mas em casa com a mão mesmo, que você pode fazer que dá certo. E aqui é só amassar mesmo e eu vou mostrar o ponto que vai ficar a massa. Fica uma massa bem lisa. Tem um tempo específico? Quanto tempo eu tenho que ficar amassando essa preparação para ela ficar realmente no ponto certo ou não? Não, aqui você vai perceber no olho mesmo o ponto da massa. E também você de casa que tiver uma batedeira, pode estar usando a batedeira também em casa. É mais prático, rápido. E qual que é o ponto que a massa precisa ficar para eu poder modelar os meus biscoitos de Francisquito? A massa, ela fica ao ponto de massa de pão. Entendi. Fica homogênea, lisa, não pode estar muito seca, não pode estar muito úmida, senão não dá certo o Francisquito. Eu queria que você mostrasse para quem está lá em casa como é que está ficando. Olha, a massa está bem seca, deixa eu tirar aqui. O começo, a massa está bem seca. Aí ela vai chegando no ponto, ela vai ficando mais, ela vai se juntando mais, ficando mais homogênea, né? Isso, o tempo que eu vou sovando, que é amassando, ela vai se juntando. Tá vendo que essa daqui já está se juntando e essa daqui ainda está seca. Então precisa de amassar mais. Tem que ter um pouquinho de força. Por isso que é importante se tiver uma batedeira. É mais prático com a batedeira. Mas quem não tem batedeira pode fazer dessa forma como você está mostrando aqui pra gente, Dá né? super certo do mesmo jeito e fica uma delícia. Eu tô olhando aqui, gente, já tá me dando vontade de comer. Isso porque nem assou. O cheiro já tá subindo, né? Tá subindo já um cheirinho delicioso. Já tá quase dando ponto. Se tiver uma pessoa que segure a vasilha aqui em casa, por exemplo, e aí você pode sovar com as duas mãos também. Fica mais rápido. Uma ótima dica, hein? É mais rápido. Vamos ver então, vamos fazer o teste. Vou colocar a luva.
Olha como que é mais prático. Você consegue envolver mais a massa, né, nas mãos. Já tá parecendo uma massa de pão. Vamos mostrar lá pro pessoal de casa? Olha que diferença que já tá a massa, gente. Olha que bonita. A massa do Francisquito fica assim. Agora vamos, Carol, fazer a parte mais importante, que é legal. Enrolar. Você vai pegar uma pequena quantidade assim, fazer bolinhas, amassar, colocar numa assadeira. Não precisa untar a assadeira, porque já tem bastante manteiga, então não vai grudar. Existe um formato para eu fazer do Francisquito ou não? O formato mais original dos cuiabanos é, você vai fazer uma bolinha, amassar, vem com uma faca e corta aqui. Lembra quando ele assa, ele lembra um pouco um coração, né? Quando ele assa, ele abre e forma um coração. O formato é esse. Vamos enrolar mais um. Nós vamos pré-aquecer o forno a 180 graus e ele vai assar por 30 minutos. Então quer dizer que enquanto eu estou preparando a massa, eu já posso pré-aquecer o forno para ele ir se preparando para receber a nossa fornada. Sim, já pode pré-aquecer o forno. E lembrando que o forno de casa, o forno elétrico, ele é diferente do forno a gás, né? Então, assim, você tem que ficar de olho, porque 30 minutos no forno elétrico pode ser que asse e que passe do ponto. E 30 minutos no forno a gás pode ser que não fique assado. Então, dependendo do seu tipo de forno, tem que ficar de olho. É importante você conhecer o seu forno, a temperatura. Tem forno que às vezes é com uma temperatura maior, mas tem que ficar menos tempo, né? Eu acho que cada um já conhece o seu forno em casa. Aqui também a gente pode cortar, depois que modelar todos, vir cortar na própria assadeira, que fica mais fácil também. Já tá com cara de Francisquito mesmo, hein, gente? Tem uma distância que eu preciso deixar a massa, né, entre um e outro para não grudar ou não? Isso é importante, Carol. Tem sim. Nós temos que deixar um espaço entre um e outro por causa do fermento. Na hora do assar, ele cresce. Entendi. Ele vai ficar maior do que eu coloquei. Vai crescer bastante. Pode fazer menor também. Quiser servir com um cafezinho, e aí eu quero uma porção menor, você diminui o tamanho dele. E ele tem um tempo de duração depois que ele assa? Por quantos dias eu posso comer? Olha, você pode deixar ele, colocar ele num vidro fechado, ele pode ficar até 30 dias. Olha, fora da geladeira. Dá para fazer uma fornada para receber os amigos, a família, com um cafezinho, deve ficar delicioso, hein? Fica uma delícia. Vem aqui e corta. E agora vamos levar para assar. Bom demais, né? Agora é aproveitar essa receita super regional para comemorar o aniversário de Cuiabá, ou até mesmo um convite para um café da tarde para os amigos e a família com essa deliciosa receita. Vamos celebrar? Aproveite para compartilhar essa receita e conferir as redes sociais do Sesc Mato Grosso. Tchau!